Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do capítulo número 7, segunda parte, a reencarnação, o Livro dos Espíritos. Estamos agora no tópico Influência do Corpo Físico. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist aqui no canal, o Livro dos Espíritos, e buscar este estudo desde o início. Vamos lá então? Vamos a partir da questão número 367. Eu ia dizer 70. Questão 367. Ao unir-se com o corpo físico, o espírito se identifica com a matéria? Resposta. A matéria é apenas o envoltório do espírito, assim como a roupa é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo físico, o espírito conserva os atributos que possuía antes de reencarnar, ou seja, os atributos da natureza espiritual. Portanto, nosso corpo físico ele é formado pelas matérias, fluidos deste mundo ao qual vivemos. Então, sim, ele se identifica muito com este ambiente. Mas o espírito não, o espírito ele sobrevive à morte do corpo físico, ele é independente disto e apenas utiliza este corpo físico para aqui agir. Questão 368. O espírito exerce as suas faculdades com plena liberdade após se unir ao corpo físico? Resposta. Para exercer as suas faculdades, o espírito depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. O corpo físico, por ser de matéria muito grosseira, enfraquece essas faculdades. Então, nós temos aqui, como ele mesmo diz, né, para exercer as suas faculdades, o espírito depende dos órgãos que lhe servem de instrumentos. Ou seja, para agir neste mundo, precisamos deste corpo físico. Né? Então, nós ficamos limitados diante do nosso agir. Nós enxergamos as coisas sob um ponto de vista muito materialista, independentemente da nossa elevação espiritual. Conforme nós vamos nos elevando mais e mais e nos despojamos deste corpo físico, passamos a ver as coisas por inteiro e com os valores que o espírito tem, não mais com o peso da matéria. 368A. Nesse caso, o corpo físico seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, assim como um vidro opaco se opõe à livre passagem da luz? Resposta: sim. O corpo físico comporta-se como um vidro muito opaco. Comentário de Kardec. A ação que a matéria grosseira do corpo físico exerce sobre o espírito pode ser comparada a uma água barrenta, que tira a liberdade dos movimentos de um corpo que nela mergulha. Então, a sede do pensamento se encontra no espírito, mas as sensações são sentidas através deste corpo físico. Muitas pessoas, ao deixarem o corpo físico, viciadas no álcool ou no sexo, por exemplo, se aproximam de pessoas que têm os mesmos vícios para que possam aspirar o cheiro do álcool ou sentir as vibrações e emanações do sexo, por exemplo. Então, as sensações sentidas pelo corpo físico são assimiladas pelo espírito. Questão 369. O espírito precisa esperar que os órgãos se desenvolvam para que ele possa exercer as suas faculdades com liberdade? Resposta. Os órgãos são os instrumentos através dos quais o espírito manifesta as suas faculdades. Essa manifestação depende do desenvolvimento e do grau de perfeição desses mesmos órgãos, assim como a boa qualidade de um trabalho depende da qualidade da ferramenta. Então, quanto mais evoluído for o nosso espírito, melhor nós iremos utilizar as faculdades que possuem o nosso corpo físico. Aquele que tem um espírito ainda muito viciado, muito embrutecido,
não vai saber valorizar e nem utilizar este corpo físico da maneira que seria mais adequada para o seu progresso. E agora a questão, então, número 370. Existe uma relação com o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais do espírito? Resposta: não se deve confundir a consequência com a causa. O espírito sempre está de posse de suas faculdades. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades ao espírito. As faculdades do espírito é que estimulam o desenvolvimento dos órgãos. Portanto, é o nosso pensamento quem cria e desenvolve todas as coisas. Nosso pensamento é força geradora e nós ainda não sabemos utilizá-lo da maneira adequada. E a última questão de hoje do nosso estudo, 370A. Sendo assim, a diferença entre as aptidões encontradas nos homens se deve unicamente ao estágio em que o espírito se encontra? Resposta: unicamente não é o termo mais exato. O princípio dessas diferenças encontra-se nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mesmo ele sendo mais ou menos adiantado, é preciso levar em conta a influência da matéria que sempre limita, com maior ou menor intensidade, o exercício de suas faculdades. Comentário de Kardec. Ao encarnar, o espírito traz consigo certas faculdades. Se atribuirmos a cada uma delas um órgão no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será sempre uma consequência dessas faculdades, ou seja, são as faculdades que desenvolvem os órgãos e não o contrário. Se as faculdades tivessem a sua origem nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre arbítrio e sem responsabilidade por seus atos. Sendo assim, os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, o seriam apenas porque o acaso lhe concedeu órgãos especiais, e sem esses órgãos não seriam gênios. Assim, qualquer um poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se tivesse possuído órgãos especiais. A suposição de que os órgãos possam dar as aptidões ao espírito torna-se ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Efetivamente, segundo essa suposição, um São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de certos órgãos, poderia ser um malfeitor, e qualquer malfeitor que possuísse determinados órgãos seria um São Vicente de Paulo. É muito mais racional admitirmos ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são uma consequência e desenvolvimento pelo exercício das faculdades do espírito, assim como os músculos se desenvolvem pelo movimento. Vamos fazer uma comparação simples, porém verdadeira. Pela fisionomia, podemos reconhecer o homem dado a bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado, ou será a embriaguez que lhe imprime tais sinais? Os órgãos recebem as marcas das faculdades, e não o contrário. Observações. Isaac Newton, cientista inglês que viveu entre os anos de 1642 e 1727 d.C. Virgílio, poeta latino que escreveu o Eneida e viveu entre os anos de 71 a 19 a.C. Rafael Sanzio, pintor, escultor e arquiteto italiano, que viveu entre os anos de 1493 a 1520 d.C. São Vicente de Paulo, sacerdote católico francês declarado santo pelo Papa Clemente XII. Viveu entre os anos de 1581 a 1660 d.C. Portanto, as nossas faculdades, experiências e estudos adquiridos ficam gravados, ficam junto no nosso espírito, repercutem sobre o nosso perispírito e o nosso corpo físico reage a estas consequências, positivas ou negativas. Se tudo ficasse no corpo físico e o nosso espírito dependesse deste desenvolvimento, morreriam
todos os nossos aprendizados. Não haveria uma sequência, um crescimento, um progresso espiritual. Haveria apenas uma questão material. Certo? Então, eu sou Débora Rabelo, esse foi o nosso estudo de hoje, aqui do Livro dos Espíritos. No próximo estudo, nós adentraremos no tópico deficiências mentais. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. Até a próxima.